Olá pessoal, e aí, tudo bem? Tudo maravilhoso? É o seguinte, estamos escutando aí algumas conversas sobre o retorno às aulas, então pessoal, hoje nós vamos falar do clima, percurso 21, tá? É tempo e clima, né? E o tempo é o quê? Tempo atmosférico. E aí o que é o tempo atmosférico? Tempo atmosférico é o resultado momentâneo da combinação dos elementos básicos do clima. Atenção, o que é tempo atmosférico? É o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos básicos do clima, tá? Então, combina-se os elementos básicos do clima e nós vamos ter o tempo atmosférico. Lembrando, o tempo atmosférico ele é momentâneo. Ou seja, acontece no momento, é uma parte pequena, é um dia. Então, hoje o tempo está frio, hoje o tempo está quente, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está seco, tá? Então, esse é o tempo atmosférico. E quais são os elementos básicos do clima? Temperatura do ar atmosférico. Então, a temperatura do ar. Primeiro elemento básico do clima, temperatura do ar. Pressão atmosférica e precipitação atmosférica. Precipitação, chuva, tá? Então, junto esses elementos, que são os elementos básicos do clima. Aí lá no livro de vocês, lá na página 170, vocês vão ter, né, que o tempo, ele vai ter mudanças. O tempo vai mudar. Então, às vezes o tempo está quente de manhã, chove e o tempo fica frio. Aqui no Ceará acontece demais isso. Então, tempo quente, chove, o tempo fica frio. Que é isso, né? Houve ali uma mudança de temperatura, uma mudança no tempo. E como é que essas mudanças acontecem? Por conta das massas de ar, tá? Professor, o que é isso, massas de ar? Massas de ar, atenção, nós falamos tempo, tá? Tempo atmosférico, elementos básicos do clima, agora massas de ar. Massas de ar são grandes porções de ar, como se fossem nuvens de ar. Só que é nuvens de ar que a gente não vê. A gente consegue ver o ar? Não consegue. Então são como se fossem nuvens de ar, tá? Como que fossem nuvens de ar. Essas nuvens de ar estão acima de nós, estão passando por nós. E essas nuvens de ar, elas nascem em determinados lugares. A gente sabe quais lugares? Não, a gente não sabe. Elas estão nascendo aí e elas vão adquirir temperatura e umidade dos lugares onde elas estão nascendo. Olha só, massas de ar são grandes porções de ar que estão nascendo em vários lugares do planeta, né, do mundo. E elas nascem, essas massas de ar, elas nascem e elas adquirem temperatura e umidade, características de temperatura e umidade dos lugares onde elas estão nascendo, tá? Então vamos dizer, uma massa de ar que nasce no oceano, ela vai ser o quê? Seca ou úmida? Ela vai ser úmida. Massas de ar que nascem no oceano, úmida, tá? Massas de ar que nascem na parte continental, no continente, nos lugares que tem terra, que não é mar, ela vai ser seca, tá? Então, nasceu no oceano, ela é úmida. Nasceu no continente, ela é seca. Então, é característica de temperatura e umidade. Então, de umidade, seca e úmida. Se nascer no oceano é úmida, se nascer no continente é seca. Vamos para temperatura. Temperatura, gente, a gente vai voltar àquela parte das temperaturas da Terra que a gente estudou, que vai dizer que a temperatura próxima ao Equador, ela vai ser quente. A tendência é ser quente, onde recebe uma maior quantidade de sol. A temperatura próxima aos polos, ela vai ser fria. Então, se uma massa de ar nascer próxima aos polos, ela vai ser fria.
Se uma massa de ar nascer próxima à linha do Equador, ela vai ser quente, tá? Então, vamos lembrar a coisa. Toda massa de ar vai ter duas características: umidade e temperatura, ou temperatura e umidade. Então, vamos lá. Se ela nascer na parte de continente, próxima aos polos, ela é seca, porque nasceu no continente, e fria, porque é próxima aos polos. Se ela nascer próxima aos polos e sendo no mar, ela vai ser fria, porque é próxima aos polos, e úmida, porque é no mar, tá? Aí, se ela nascer, uma massa de ar, nascer próxima à linha do Equador e nascer no mar, ela vai ser quente e úmida. Se ela nascer próxima ao Equador e nascer na parte do continente, não ser, né, se ela não nascer no mar, nascer nessa parte das cidades, ela vai ser quente, porque é próxima ao Equador, e vai ser seca, porque ela não nasceu no mar, entendeu? Então, massas de ar adquirem características de temperatura e umidade e de acordo com os lugares onde ela nasce, tá? Então, volta o vídeo, vamos ouvir novamente e vamos ver como são as massas de ar, tá bom? Lá no livro também vai ensinar várias coisas, tá? O território brasileiro vai atuar 4 massas de ar quente e uma massa de ar frio, porque nós recebemos uma massa de ar polar. Mas a maioria vai ser quente porque nós moramos próximo aos trópicos e moramos próximo à linha do Equador. Então nós vamos ter 4 quentes e uma fria, tá? E aí no mapinha você vai ter uma vermelhinha que nasce no mar, vai ter uma laranja que nasce no mar, vai ter uma laranja mais escura que vai nascer ali nas regiões amazônicas, né? Por nascer na região amazônica, ela vai ter uma característica pouco úmida, porque lá tem muita umidade, tá? Previsão do tempo. Previsão do tempo. Todo dia tem a previsão do tempo. Mas para que serve a previsão do tempo, professor? Previsão do tempo, ela vai monitorar o nosso dia. Vamos saber se vai chover, vamos saber se não vai chover. Mas também ela vai servir para quê? Para as atividades econômicas importantes. Nós vamos ter o quê? A agricultura, a pecuária, a aviação. Então diz assim, olha, está tendo um grande nevoeiro em tal parte. Aí o avião não pode ir para lá, porque se ele for, ele pode se perder nas nuvens. Muitas vezes, os aviões são impedidos de aterrissar em determinados aeroportos, quando não dá para ver a pista, né? Quando a nuvem é muito densa. Então eles vão ter que aterrissar em outro aeroporto, né? Abastecer, esperar um tempo para depois voltar, né? Então se tem tempestade, alguma coisa, então tem que saber a previsão do tempo para poder monitorar essas coisas. E também para a agricultura, saber a hora de plantar, a hora de colher, né? Então se for plantar, vai ter chuva? Não, nesse ano não vai ter chuva, não plante agora, ou não plante tal produto, porque senão você vai perder. Vai ter muita chuva, então planta o produto tal, porque aí você vai conseguir ter uma maior produtividade. E clima? Nós falamos sobre o tempo atmosférico. Vamos falar sobre o clima? O clima é a sucessão habitual do tempo, ou seja, aquele tempo atmosférico, ele vai ser quente durante muito tempo. Geralmente o clima vai levar 30 anos para se determinar o clima. Então, se ele tem uma temperatura quente durante muito tempo, o clima daquele lugar, o clima daquela região é quente, tá? Se aquele local é chuvoso e é sempre chuvoso, então o clima daquele local ela vai ter características, né, de umidade, tá? Então, para se determinar o clima, nós vamos ter aí um estudo de mais ou menos uns 30 anos para que seja determinado o clima, para saber se aquele clima é quente, é frio, é chuvoso, né? Se aquele clima é semiárido, se aquele clima é equatorial, então nós vamos ter vários climas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa unidade nós vamos dividir em duas, porque ela é bem extensa, tá? Então vamos lá, tempo.
é momentâneo. E o clima é o estudo do tempo durante pelo menos 30 anos para que seja determinado se naquele local qual é o clima de determinado, né, local. Ok, pessoal? Então vamos terminar essa aula de hoje, né? Mandando um abraço para todos vocês, desejando vamos fazer as atividades para que tudo dê certo, tá? Beijão, um abraço.